Agora, na Rádio Comunitária Absoluta FM 104.9 de Realeza, você curte o programa Filosofando com o professor Wagner Hoffmann. Boa noite, amigos ouvintes do programa Filosofando, Filosofia, Cultura e Arte. O programa Filosofando de hoje traz uma entrevista especial com o professor Elton Costa, falando sobre software livre. Agora, entrevista especial no programa Filosofando. Professor Elton, o que é a filosofia do software livre? Bom, a gente entende como filosofia tudo que nos envolve, tudo que acontece no mundo é filosofia. A gente pode pensar em filosofia quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai estudar, quando a gente vai fazer qualquer tipo de atividade na nossa vida. Pensando dessa forma do que é filosofia, a gente poderia pensar o que é a filosofia em computadores. Antes disso, a gente poderia pegar um assunto bem interessante que é relacionado com liberdade. A filosofia da liberdade é um assunto que está muito em voga atualmente. A maioria das pessoas não se importa muito com isso, mas tem uma parte da população que está já começou desde sempre a pensar como é que a filosofia de maneira mais aberta. O software, que é a parte lógica do computador, que tem a parte física e a parte lógica, né? A parte física é o hardware, que é a placa de memória, é o processador, o monitor, o gabinete, o mouse. E tem a parte lógica, que é você manipular aquele hardware. E o que manipula o hardware são chamados softwares. Se a gente for pensar o que é um software, software é o que manipula o computador. Ok. Mas, se a gente for pensar, será que a gente controla o computador ou será que é o computador que controla a gente? Como é que a gente consegue responder essa pergunta? Mas afinal, o que é software livre? Software livre significa que os usuários do software têm liberdade. Quando a gente fala de software livre, em inglês a gente lê como free software. Free não é no termo de preço. Free vem de freedom, que é liberdade. Especificamente, o software livre significa que o usuário do computador vai ter 3 liberdades básicas e essenciais. A primeira liberdade é para executar o programa. Ou seja, você pode pegar um programa e executar da forma que você quiser. Isso é liberdade de executar, né? A segunda, você pode estudar e mudar o código-fonte do programa. O que é o código-fonte? Pensa o código-fonte como se fosse uma receita de bolo. Tem o bolo, que é como se fosse o software. E tem a receita de bolo, que é o código-fonte do software. É como faz o software. Tem a terceira. Você pode redistribuir código. Você pode redistribuir cópias exatas. Ou seja, você pode pegar um programa, pode modificar o programa e pode disponibilizar para quem você quiser. Você tem liberdade para isso. Diferentemente do software de outras empresas como a Microsoft, que você não pode fazer isso, você não pode distribuir. Você tem que comprar, você não distribui. E se você distribuir, você vai estar infringindo uma lei. E você pode até ser preso por causa disso, pagar uma multa ou sofrer as consequências futuramente dessa empresa. E a última e quarta, você pode distribuir versões modificadas. Então, você pode modificar o programa e distribuir para os seus amigos, para todo mundo, ou você pode pegar o código-fonte que você pegou e distribuir do jeito que você quiser. Por exemplo, você tem um amigo que quer editar um vídeo. Você tem um software livre que faz isso. Você pega e dá para ele. E ele vai editar e vai conseguir desempenhar o que ele queria, que no caso é editar o vídeo. Você pode pensar também relacionado com a liberdade de você fazer o que quiser com o programa. Isso é software livre. Com programas da macOS e da Microsoft, da Apple, você não consegue fazer isso. Isso é software livre. O que é Linux? Para explicar o que é Linux, a gente precisa primeiro explicar o que é um sistema operacional. E o que é um sistema operacional? O sistema operacional é um programa de computador que controla o hardware.
Ele fica entre a interface gráfica que o usuário vê e o hardware do computador. Quem é que controla a memória, o processador, o HD? Quem é que manipula o drive de CD, o monitor, o mouse, o teclado? Quem manipula isso? É um programa chamado Sistema Operacional, que é o principal programa do computador. Esse programa é o chamado Sistema Operacional. Alguns exemplos de sistemas operacionais é o Windows, Android, iOS, que é dos iPhone, e o Linux. Então, o Linux é um sistema operacional que manipula a máquina. Só que Linux não tem interface gráfica. Os aplicativos que controlam a interface gráfica de um projeto chamado GNU. Mas antes de falar o que é GNU, é por isso que a gente deve se falar. Quando a gente fala só de Linux, a gente está falando apenas do programa que controla a máquina, sem interface gráfica. Já relacionado com a interface gráfica, já é um outro projeto chamado GNU. Por isso que é interessante, sempre quando a gente se referenciar a Linux, a gente falar GNU Linux. GNU/Linux. Esse é o termo mais certo de se falar quando se fala em Linux. Falando um pouquinho da história de Linux, o Linux ele surgiu na Finlândia. Foi um estudante de ciência da computação chamado Linus Torvalds. Ele era aluno lá e ele começou a fazer por hobby um sistema operacional, programando numa linguagem chamada C, uma linguagem de programação, que é um programa que faz programa, uma linguagem de programação. E todas as coisas que a gente vê atualmente são feitas nessa linguagem C. Então ele como estudante de graduação, ele começou a desenvolver um sistema do zero. E esse sistema era o sistema que manipulava a máquina, que não tinha nome ainda. Isso foi em meados de 91. Ele só conseguiu começar a fazer esse projeto por causa de algumas ferramentas que já foram prontas no projeto GNU, como compilador e editor de texto. Assim que ele tendo compilador, que transforma o programa em C para a máquina identificar, saber o que é aquilo, ele conseguia fazer o sistema que ele quisesse. No caso, ele começou a fazer esse sistema que manipulava a máquina, que não tinha nome ainda. Em 91, ele colocou o nome desse software de Linux, que é a junção, né, do nome dele, Linus, com X de um outro software que ele se baseou, chamado Unix. Unix foi o primeiro software livre, um dos primeiros software livres que existiu, né? Depois eles fecharam o código. Mas aí ele fez o Linux em 91. E a grande sacada do Linus Torvalds foi abrir o código. O que é que ele fez? Ele pegou o código-fonte e não ficou limitado. Ele liberou na internet. E muitas pessoas começaram a baixar o código-fonte dele e modificar o código-fonte. E contribuir com o código-fonte. O Linux, a gente pode falar que ele é um software colaborativo, onde várias pessoas conseguem mexer, mudar e manipular. É tipo o Wikipedia. Tem um site chamado Wikipedia que ele permite você editar lá o conteúdo dos assuntos que você acha interessante lá modificar. E você consegue modificar. Isso foi em 91. Aí o Linux era só não tinha interface. Era apenas o software que manipulava a máquina. Aí, juntamente com os programas do GNU, que teve interface gráfica e toda a parte mais para o usuário, a gente fez um software completo, chamado GNU/Linux, ou GNU Linux, que hoje a gente conhece. O GNU Linux, atualmente, ele domina alguns mercados. O mercado de bancos, por exemplo, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Eles migraram de Windows para Linux faz muito tempo. Outro exemplo é o outro exemplo é a urna eletrônica. Independente da discussão se ela é legítima ou não, ela foi feita baseado no Linux. Outro exemplo bem legal é a Marinha do Brasil.
Marinha do Brasil falou, uma das pessoas lá de dentro da Marinha do Brasil, um tempo atrás, ela falou que é uma questão de segurança nacional a Marinha do Brasil utilizar Linux nos seus programas, nos seus computadores. Por quê? Porque a Marinha ele trabalha com segurança do país. E aí, você vendo tudo como é que é feito o programa, o código-fonte aberto, então você consegue ver linha por linha o que ele faz, é mais seguro. Existe antivírus para Linux? O Linux é mais seguro contra invasões de sistemas? Eu não sei exatamente a estatística, mas existe mais vírus, isso é fato. Existe mais vírus para o Windows do que para Linux. Afinal, o Windows é mais utilizado. Então, eles vão querer fazer vírus para uma coisa que já está consolidada há muito tempo. Então, os hackers sabem que eles vão focar em usuários leigos, usuários normais, usuários que não estão nem ligando para a privacidade de dados. E eles vão fazer o quê? Obviamente, eles vão fazer programas para atacar o Windows. Afinal, ele tem a maior parcela de utilização no mercado mundial, seja no Brasil, seja fora. Tanto é que você anda por aí, você conversa com todo mundo que tem computador, eles vão falar o quê? Windows. Tenho Windows. Eu tenho Windows no meu computador. O Windows está no meu computador. Todo mundo só usa o Windows. E salva o pessoal que utiliza o macOS, que é da Apple, né? Que é o notebook da Apple, o computador da Apple. Que é outro também que também tem vírus. E tem a galera que está utilizando GNU Linux, que é a galera que é a minoria. E como é a minoria, a galera dos hackers não vão fazer vírus para Linux. Sabe por quê? Porque o Linux foi feito por hackers. Linux foi feito pela galera que gosta de computador. E fez um programa realmente muito bom. Diferente, e não foi por causa de dinheiro que eles fizeram, foi porque eles gostavam. Diferente da Microsoft. A Microsoft faz programa para vender. E como a Microsoft é uma empresa, eles visam lucro. Então eles vendem para pessoas que são leigas. Tanto é que uma pessoa leiga também pode utilizar o Linux normalmente. Tanto é que a minha sobrinha de 6 anos e a minha mãe de 53, elas usam o Linux muito facilmente. A questão de vírus para Linux é muito debatida atualmente. Tanto é que agora em janeiro, acabou de sair, dia 15 de janeiro, saiu uma reportagem. Governo britânico considera Ubuntu, que é uma distribuição GNU Linux, o sistema operacional mais seguro. A Autoridade Técnica de Tecnologia da Informação do Reino Unido considerou o Ubuntu como o sistema operacional mais seguro da atualidade. A distribuição Linux foi comparada a outros lançamentos como Windows e macOS. Em 11 categorias, acabou sendo aprovada em 9 delas. Além daqueles disponíveis para computadores, o sistema operacional também concorreu com opções para smartphone e tablet, como Android, Windows Phone e iOS. As peculiaridades do ambiente diferente, claro, foram levadas em conta. Mas eles também foram avaliados pelos mesmos critérios que as outras versões. Ou seja, o governo britânico falou que uma distribuição GNU Linux é melhor do que o Windows e macOS. Se o governo britânico está falando, quem somos nós para falar que não é? Então, só respondendo a sua pergunta, por que o Linux é mais seguro do que o Windows? O governo britânico falou, né? E como o Linux foi feito por hackers, respondendo a sua pergunta, falando que porque o Linux é mais seguro do que outros sistemas operacionais, é fato, porque o governo britânico falou que ele fez uma bateria de testes e comprovou que realmente o Linux é mais seguro. Segunda coisa que já foi falado, o Linux ele foi feito por hackers e ele é mantido por hackers. É mantido por programadores, é mantido por gente muito inteligente, que sabem fazer programa de maneira artística e não apenas para vender. E sobre o antivírus, Linux tem até antivírus, mas ninguém usa antivírus no Linux, porque não há necessidade.
Não existe tantos vírus assim para Linux. E os vírus, quando surgem vírus para Linux, o pessoal hacker todo já vai lá e já arrebenta com o vírus. Então não precisa de antivírus. Precisa de antivírus se você está usando o Windows. Aí sim você precisa. Pode falar. Qual o sistema operacional que a NASA usa atualmente? Isso aí é interessante falar. A NASA, antigamente, ela usava o Windows, né? Porém, saiu uma reportagem do dia 9 de maio de 2013, falando: NASA migra computadores do Windows para Linux. Aí o trechinho da notícia é assim: a NASA, Agência Espacial Americana, decidiu migrar o sistema operacional dos computadores da Estação Espacial Internacional do Windows para Linux. O objetivo, diz a agência, é ter um sistema operacional confiável, com bom desempenho e de baixo custo. Aí você se pergunta, se a NASA está falando que saiu do Windows para migrar para Linux, a gente fica pensando, realmente, esse sistema, no mínimo, é um pouco interessante. Um pouco interessante, não é? Então, vamos lá, a gente precisa começar a pensar um pouco mais diferente relacionado com nossos computadores. E aí você pode perguntar, sim, mas a NASA está usando um programa, esse programa eu não tenho acesso. Claro que você tem acesso, está na internet. Você pode acessar agora aí no seu computador ubuntu.com ou debian.org. E você baixa o ISO. E é só você conhecer alguém que tem entendimento de informática, e se você tiver, você faz você mesmo, mas se você não tiver, você entra em contato com alguém que tenha. Você vai instalar o Linux no seu computador, facilmente. Aqui na UTFPR, os alunos desde o primeiro período já sabem como é que instala o Linux nos computadores. E você instala o Linux, instalar programas e fazer tudo. Afinal, essa pergunta da NASA é interessante porque não é só apenas a NASA que está utilizando o Linux. O Google passou a utilizar Linux. O Facebook usa Linux. O Twitter usa Linux. Se você está agora escutando essa rádio e usando o computador, você vai estar, se você estiver no Facebook ou no Google, você vai estar usando Linux. Então Linux está por toda parte. Por toda parte. Acredito que é uma nova revolução que está acontecendo aí. O Linux é mais limitado que outros sistemas operacionais? Vamos filosofar um pouco. O que é ser limitado? Será que ser limitado é você não conseguir fazer o que você gostaria de fazer no computador? Ou será que limitado é não ter os programas que você gostaria que tivesse, mas não tem? Essa pergunta é muito atrelada com um negócio chamado... Está muito atrelado com o que se fala de costume. Atualmente a gente está muito acostumado. As pessoas que usam o Windows, as pessoas estão muito acostumadas com os programas tipo Photoshop, programas como jogos, games, Vegas para editar vídeo e esse tipo de coisa. Atualmente todo mundo só fala em Photoshop. Editar um texto no Microsoft Office e assim sucessivamente. Só que você consegue fazer exatamente o que você está fazendo no Windows, no Linux, com programas similares. Você pode muito bem pegar um programa similar do Photoshop, que no Linux é o GIMP. Você pode editar as suas imagens. Lá no teu programa que você está usando, no teu Windows que você está usando o Microsoft Office, no Linux você usa o LibreOffice. É toda uma questão de costume. Eu estou utilizando o Linux faz quase 10 anos e eu não vejo por que utilizar o Windows. Eu faço exatamente tudo perfeitamente que eu gostaria de fazer no Linux. E será que ele é limitado? Se ele fosse limitado, eu não estaria usando o Linux. E outra coisa, se você se você realmente quer porque quer ter o Photoshop, então instala no Linux. Existe um programa no Linux chamado Wine, que é vinho, né, em inglês. O programa Wine, ele emula programas do Windows dentro do Linux. E você consegue utilizar ele normalmente, dentro do programa. As versões atualmente do Wine já estão muito mais avançadas, que conseguem emular vários programas, inclusive Photoshop, o Microsoft Office e todos esses programas que você está utilizando aí. Aí você pensa assim, mas ele é limitado para jogos. Esse é o principal argumento de todo mundo que usa o Windows,
e fala que não usa Linux porque é muito limitado para jogos. Tem programas tipo... Dentro do Linux também tem um programa chamado Wine, que ele emula os jogos. Tem outro programa chamado também Play on Linux, que também faz isso. E antigamente tinha um programa chamado Cedega. E eu já joguei muito Need for Speed, já joguei Counter-Strike, vários programas que seriam apenas para Windows dentro do Linux. E funcionou perfeitamente. Então a limitação é o quê? Você perguntou, o Linux é mais limitado? Para mim, o que é limitado? Se eu estou no Linux, eu quero fazer um programa, eu faço um programa e coloco nele. Eu tenho essa possibilidade. Eu não gostei do Linux assim dessa forma, eu quero modificar o Linux. Você vai lá e modifica o Linux. Você tem essa liberdade para fazer modificações. O Windows, você consegue fazer isso? Não. Por quê? Porque o código é fechado. Ou seja, o Windows é mais limitado do que o Linux. O limite está mais no que a gente gostaria de fazer. E se você acha que o Linux é limitado porque não tem o Photoshop, eu acho que você precisa rever seus conceitos. Quais eventos que ocorrem no Brasil sobre software livre? E quem patrocina? Bom, sobre evento no Brasil, eu vou considerar do maior para o menor. Geralmente são 3 os principais eventos que acontecem no Brasil. Na verdade, existem vários eventos, mas os maiores são os seguintes. O maior, que acontece em Porto Alegre todo ano, é o chamado Fórum Internacional de Software Livre, FISL, F-I-S-L. Aí você consegue acessar através do fisl.org.br, sendo FISL, F-I-S-L. Esse evento acontece entre 7 a 10 de maio. Vai acontecer agora em 2014. E acontece em Porto Alegre, numa universidade particular lá, PUC. E os patrocinadores do FISL já patrocinaram o FISL, a Globo.com, o Banco do Brasil, o Google, o governo do Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. Outro evento que tem muita credibilidade e ampla visão do Brasil é o Latinoware. Latinoware sempre acontece em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu e patrocinadores é Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, o governo federal. E aí ele é organizado sempre pela Itaipu, pela SERP e pela Celepar. E aí é um evento bem grande, onde sempre dá em torno de 4.000, 5.000 pessoas. Esse é o segundo maior, considerado um dos maiores do país. Tem também o evento chamado FliSol. O FliSol, ele é um evento latino-americano que acontece em vários lugares do mundo, do latino-americano, daqui da América Latina, no mesmo dia, em vários lugares ao mesmo tempo. Aí ele é acessado pelo flisol.info ou flisol.net. Você consegue visualizar o evento que foi do ano passado. Esse ano vai acontecer, sempre acontece no último sábado de abril. No ano passado foi dia 27 de abril, esse ano vai ser dia 26 de abril. E a UTFPR de Francisco Beltrão vai estar encabeçando novamente o evento que aconteceu no passado e vai acontecer esse ano de novo. Organizado pelos professores e pelos alunos da UTFPR, do curso de licenciatura em informática. E acontece também em vários lugares. Maringá já organizou. E o último evento, depois do FliSol, é um evento chamado Campus Party. Campus Party sempre acontece em São Paulo, no Anhembi. E esse ano vai acontecer entre o dia 27 de janeiro até o dia 2 de fevereiro. É uma semana inteira de galera leva barraca para acampar lá. E sempre tem vários... o encontro de software livre acontece lá também. E esse ano aí a UTFPR vai estar participando, porque eu vou participar lá no evento. E aí eu vou trazer todas as informações para cá e a gente vai colocar no site, no nosso evento. O que acontece no evento na UTFPR sobre software livre? Ao FliSol. Geralmente os eventos de software livre acontecem o quê? Existem mini cursos, onde de graça, né, claro, ou às vezes eles pagam um valor simbólico de 10, 15 reais. Os eventos é um curso de informática, como utilizar o software livre no cotidiano, ou em programação, essas coisas. Também ele é dividido nessa parte de mini cursos e na parte de palestras. Sempre a gente convida palestrantes para ministrar algum assunto interessante na área de software livre,
que a gente faz nos laboratórios. E a terceira parte, o FLISOL significa, na verdade, Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre. Ou seja, vai ter um ambiente também onde você que tem Windows e quer saber como é que funciona o Linux, e você não tem a mínima ideia de como é que faz isso, traz o seu computador. Traz o seu notebook, o teu computador da sala, traz, que nesses eventos do FLISOL, que vai acontecer aqui em Beltrão, na UTFPR de Beltrão, vai ter os alunos e alguns professores vão estar destinados apenas para te auxiliar na instalação do software livre. Do Linux no teu computador e dos programas que vão ser similares ao que você utiliza no Windows, só que livres. Então, se você está a fim de saber entrar nessa revolução que está acontecendo atualmente, traz teu computador, que a gente dá todo o suporte. E é isso que acontece. E acontece no FLISOL e acontece em todos esses eventos que eu falei. Também sempre acontece palestras, minicursos, encontros da galera, conversar e trocar ideia sobre software livre. Eu que agradeço ao convite para participar dessa entrevista. E eu fica aqui o convite para todo mundo participar no dia 26 de abril de 2014, aqui na UTFPR de Beltrão, o Festival de Instalação de Software Livre, que a gente vai estar organizando. E é isso. Software livre, na verdade, é filosofia. Curta nossa fanpage www.facebook.com/Programa Filosofando. Também o nosso blog www.programafilosofando.blogspot.com.br.